Olá a todos, Shalom. Desejo que o nosso Altíssimo Yahweh abençoe grandemente a vida, o lar, a família de cada um de vocês. E hoje por aqui estarei falando acerca do Natal, não é mesmo? Natal está chegando aí e quantas pessoas, quantas famílias no Brasil, ao redor do mundo, já estão nos preparativos para celebrar o Natal. Impressionante, né? Às vezes ficam brigadas durante o ano todo, mas no Natal decide fazer as pazes. Então, assim, é uma festa que as pessoas decidem colocar uma máscara e fingir que está tudo bem. É uma festa que as pessoas decidem comer à vontade, né? Sem parar. Decidem pecar, mas pecado em nome de Deus, pecado em nome de Jesus. E para elas está tudo bem, para elas não tem problema nenhum e vida que segue. Então é uma festa que a gente vê muita hipocrisia, inclusive, né? Mas o pior eu diria que nem é isso. Eu diria que o pior é as pessoas celebrarem essa festa, entendendo qual é o real significado dessa celebração. Porque o Natal, ao contrário do que padres e pastores dizem para você, não tem absolutamente nada a ver com o nosso Messias, que pagou o preço de redenção pelos nossos pecados. Primeiro ponto é que ele não nasceu dia 25 de dezembro. Segundo ponto, que o Criador não mandou que celebrasse seu aniversário. E pior ainda, ao descobrir que a data 25 de dezembro é sim o aniversário mais de um deus pagão, chamado de Tammuz, em outras culturas chamado de Mitra, deus Sol, o que só prova que é uma festa que não tem absolutamente nada a ver com o Messias, e foi um enxerto que Constantino, já que Constantino abraçava muitos costumes pagãos no intuito de agradar muitos povos, colocou na Igreja Católica daquela época para agradar gregos e troianos. Ele pegou a tradição cristã, que já era corrompida, que já havia se desviado do entendimento dos nazarenos, que eram os verdadeiros discípulos do Messias, fez uma verdadeira salada, um verdadeiro sincretismo, misturou com inúmeras celebrações pagãs, com calendário pagão, e foi aí que ele estabeleceu essa nova religião chamada Igreja Católica, no intuito de ser o imperador, no intuito de agradar todo mundo que ele conseguia naquela época. Então o Natal é uma verdadeira idolatria, é uma verdadeira homenagem às trevas, e não à toa que é uma festa tão promulgada pelos senhores do mundo. As escrituras mesmo demonstram muito claramente que o mundo jaz no maligno, que Satanás é o Deus deste século, ou Deus deste mundo. Ou seja, tudo aquilo que o sistema de Satanás propaga é para levar as pessoas ao engano. O sistema jamais vai levar as pessoas ao caminho correto, ao caminho do Criador, pois ele é regido pelo maligno. Então, obviamente, tudo aquilo que o sistema irá apresentar para as pessoas como solução, como se fosse algo bom, tem algo ruim por trás, tem uma intenção maligna por trás, mesmo que de primeiro momento pareça ser bom e pareça trazer algum benefício. O resultado final é levar as pessoas à perdição, é levar as pessoas para se distanciar do Criador e se aproximar cada vez mais do caminho da porta larga, que leva à condenação. Essa que é a real. E com o Natal não é diferente. Não à toa que é a festa que mais gera lucro, dinheiro para os senhores do mundo. Por que será que eles estão tão preocupados em lucrar, ter lucros exorbitantes durante essa celebração? Obviamente que tem algo por trás disso, ainda mais entendendo que no paganismo, no passado, quando eles estabeleciam seus festivais com inúmeros pecados absurdos, como por exemplo a Saturnália, era justamente nessa época, era justamente no solstício de inverno. E por falar em solstício de inverno, por falar em Papai Noel, você sabia que, ao contrário do que diz a tradição católica, que o Papai Noel é uma homenagem a São Nicolau de Mira, aquele bispo católico que eles consideram que era um senhorzinho caridoso que ajudava muitas crianças, ele é, na verdade, uma verdadeira representação de Odin. Se você pesquisa um pouco sobre a tradição do festival Iule da cultura nórdica, que era justamente no solstício de inverno, que era justamente nessa época de fim de ano, de dezembro, Odin possui as mesmas características do Papai Noel, onde ele viajava durante o festival de Iule por várias e várias casas para distribuir presente para as crianças. E ele andava ainda com seus acompanhantes, como por exemplo o Krampus, como o Papai Noel também anda, que é na verdade um demônio. Não à toa que na Áustria, perto dessa época, eles fazem uma verdadeira homenagem a Krampus, se fantasiando de demônios, e ainda dizem que isso tem algo de luz, sendo que obviamente não tem. Se você a aparência desse ser Krampus, você não vê nada de luz, você vê puramente trevas. Mas
Na cultura nórdica, eles consideravam que Odin tinha esses acompanhantes, que na verdade são demônios. Ele era um tipo de deus, já que eles consideravam Odin como a figura principal da cultura nórdica, que saía por aí viajando, distribuindo presente para as crianças, inclusive distribuindo sobre a chaminé. E se a gente analisa todo o restante que envolve esse festival de Uli, as descrições com o festival do Natal são praticamente idênticas. Então o Papai Noel é a verdadeira personificação do deus pagão chamado Odin, que era muito venerado na cultura nórdica. Mas, como eu disse, houve o sincretismo no passado e eles deram um jeito de cristianizar tudo. E muitos padres nem negam essas questões, eles admitem claramente que, de fato, o Natal tem raízes no paganismo, mas eles dão aquela desculpa, não, a Santa Igreja Católica cristianizou, ressignificou a data. Pois é, mas o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra, ele fala para a gente não celebrar os costumes das nações, ele fala para a gente não se misturar com os costumes dos gentios. Gentios, no caso, as nações pagãs do passado, que faziam inúmeros rituais macabros, malignos. Inclusive, nessa festa, eles faziam inúmeros sacrifícios, inúmeras orgias e adoravam extrapolar no pecado da gula, nos pecados sexuais durante essa celebração. Muito coincidentemente, é exatamente o que as pessoas fazem durante esse final de ano. O problema não é reunir com a família. Reunir com a família é sempre uma bênção. Apesar de que, como eu disse, há muita hipocrisia nessa época. Mas reunir com a família é uma bênção. O grande problema é se reunir para abraçar o paganismo, para homenagear demônio e se distanciar do evangelho do nosso Messias. Outra coisa que a gente deveria questionar. Por que justamente durante o Natal, uma das comidas principais é uma leitoa, logo porco, uma carne que o Criador abomina o consumo, onde ele deixa muito claro que não é para consumir esse tipo de carne. Inclusive, em Isaías, ele compara o consumo de porco com o consumo de rato. E eu creio que ninguém aqui gostaria de comer um rato, né? Todo mundo tem nojo de rato. Por que de porco as pessoas não têm nojo? Será que não houve um condicionamento muito grande para que as pessoas achassem normal o consumo dessa carne, que sempre foi proibido pelo Criador e não por acaso? Pois se você investigar mais um pouco, você percebe que o porco tem uma genética muito semelhante à do ser humano. Inclusive, em alguns casos, até a aparência. Por que será isso, hein? Se a gente analisa o javali, por exemplo, a gente vê que o javali já é um pouco diferente. Então, peraí, javali com ser humano, porco. Ah, tá, agora ficou claro. É, meus amigos, a realidade é cruel. Há uma possibilidade muito grande, sim, de porco ser um híbrido, uma mistura do gene de javali com o ser humano. E por falar nas escrituras, que eu vejo que é o que falta para muitos desses padres e pastores que querem normalizar a celebração do Natal, veja o que vai falar no livro de Jeremias a partir do capítulo 10. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos pagãos, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os pagãos se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, em algumas traduções é colocado uma árvore, obra das mãos do artífice com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Então veja só que a árvore de Natal é um verdadeiro ídolo, e idolatria é algo muito claramente proibido nas escrituras. E as pessoas o que mais fazem durante essa época é enfeitar a árvore de Natal, é dedicar ali um bom tempo para enfeitar a árvore de Natal como se fosse a melhor coisa do mundo, como se fosse o que você tem de mais bonito na sua casa. Quantas cidades começam a enfeitar a praça principal, começam a enfeitar seus comércios com esses decorativos, com esses símbolos natalinos, achando que é tudo uma maravilha, mas no fundo estão cometendo sim a idolatria, porque estão colocando o seu coração, estão depositando a sua fé em fazer o melhor, em dar o seu melhor para conseguir erguer esse ídolo, essa imagem, da qual o Criador deixa claro ali que os pagãos já faziam no passado. E por falar no verdadeiro homenageado durante essa celebração Tammuz,
As escrituras também têm passagem que menciona que no passado tinha uma celebração em homenagem a Tamuz. E lembrando que Tamuz é o filho de Nimrod com Semíramis, e lembrando que Semíramis era mãe de Nimrod, mesmo assim os dois se relacionaram. Aí a gente já percebe o quão maligno foi tudo isso. Inclusive Nimrod, ele era um tipo de anticristo na época e ele queria chegar aos céus com a Torre de Babel, mas o Criador não permitiu isso. Mas veja Ezequiel 8, verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Então, olha, no passado já havia uma homenagem para Tamuz. A diferença é que hoje essa homenagem para Tamuz é disfarçada de homenagem para o Messias. E muitas pessoas acabam caindo nesse engano. Porque na tradição dos pagãos no passado, Tamuz teria sido morto por um porco selvagem e após isso seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de árvore. E aí Semíramis dizia que neste tronco nasceu o pinheiro e todos os anos no dia 25 de dezembro, ou pelo menos por volta dessa data, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e o enfeitarem com ouro e prata como símbolo do renascimento de Tamuz, já que os pagãos acreditavam, que eles reencarnavam e tudo mais. Inclusive, as sacerdotisas e os sacerdotes da época, os pagãos da época, eles jejuavam e choravam por 40 dias e 40 noites a morte de Tamuz ao pé do pinheiro. E no final desse período, eles agradeciam uns aos outros fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados aos pés desse pinheiro. Quanta coincidência com certas tradições de certas vertentes religiosas, não é mesmo? 40 dias, quaresma, troca de presente. Não te parece familiar, não? Enfim, mas por que as pessoas tanto insistem em abraçar o paganismo? Por que as pessoas tanto insistem em rejeitar aquilo que realmente o Criador ordenou? Por que as pessoas tanto insistem em não obedecer à vontade do Pai, da qual Ele mesmo deixa muito claro qual é a sua vontade? Se você realmente quer celebrar uma festa, por que celebrar o paganismo e não as festas que o Criador ordenou? Porque em Levítico 23, lá está a lista das festas que o Criador ordenou. Mas por que essas festas as pessoas não querem saber, mas das festas pagãs o que elas mais querem é saber e celebrar? Será que não tem algo de errado com essa geração que diz ser serva do Criador, que diz ser serva do Messias e seguir o exemplo dele? Sendo que o próprio Messias, ele não celebrava nenhum paganismo, ele abominava tudo isso, e o que ele celebrava era justamente as festas que o Criador ordenou. Então a gente percebe que sim, há algo de muito errado. E o que a gente percebe é que tudo aquilo que é oculto está sendo à luz. Não há mais como se esconder. Nós estamos vivendo a separação do joio e do trigo, a separação de luz e trevas, como fala Apocalipse 22, verso 11. Aquele que é sujo, que se suje mais. Aquele que é santo, se santifique mais. Nós estamos vivendo nesse tempo e não há mais como ficar em cima do muro, não há mais como ficar simpatizando com o paganismo e dizendo ao mesmo tempo que é servo do Pai. Ou é um, ou é outro, ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem meio termo. Então que a gente se posicione a favor do Pai, rejeitando, retirando, mandando embora todo tipo de paganismo, e abraçando cada vez mais as coisas que o Pai realmente ordenou, que era para o nosso bem, para a nossa proteção, e não custa nada sermos obedientes a Ele, porque obediência e santidade não são opções, são ordens claríssimas e muito enfatizadas nas Escrituras para todos os que realmente querem ser discípulos do Messias, para todos aqueles que são servos do Criador. E infelizmente nós vemos muitas pessoas querendo justificar a sua idolatria, o seu apego ao mundo, o seu amor aos costumes das nações, dos quais o Criador deixou bem claro que ele abomina. E para mim a maior hipocrisia são as pessoas que falam que o Halloween é pagão, que falam que o Carnaval é pagão, que falam que festa junina é pagã, mas o Natal não. O Natal tá tudo bem, você abraçar o paganismo, não tem problema, porque você estaria supostamente homenageando o Messias, sendo que o Messias nem nasceu nessa data, ele nasceu por volta ali da festa dos tabernáculos, que seria por volta de setembro. Essa festa não tem absolutamente nada a ver com ele. Agora, se você quiser reunir com a sua família, não fazendo nada que as pessoas fazem no Natal, dedicando esse dia de fato ao Criador, aí já é outra história, porque o que a gente tem que fazer é ser luz o tempo todo, e se você conseguir fazer isso com a sua família, que bênção. Se não, infelizmente, às vezes a gente tem que afastar mesmo, não dá pra gente sentar na mesa dos escarnecedores, daqueles que não querem saber do Evangelho, daqueles que abraçam e
amam os costumes das nações, que o Criador deixou bem claro que ele abomina e que é para os servos dele não amar e não fazer. Inclusive, muitos dos que se dizem aí servos do Pai, até mesmo despertos, né, porque hoje esse termo se tornou moda, adoram também abraçar o paganismo quando tem a possibilidade ali, mas que sejamos luz, que façamos a diferença, pois tudo aquilo que é oculto está sendo exposto à luz. E como eu falei, está havendo a separação do joio e do trigo. Seja trigo, não seja joio. Então que o Eterno te abençoe grandemente, em nome do nosso Mashiach. Shalom. E se você quiser saber mais detalhes sobre essa celebração do Natal, vou deixar aqui um vídeo que eu fiz há cerca de 2 anos, onde lá eu dou mais detalhes de tudo isso que eu falei nesse vídeo, se você quiser ver um material mais completo e bem embasado. Nesse vídeo aqui foi mais uma reflexão e alguns comentários. É isso, shalom e até a próxima.